Na aula de hoje, damos sequência ao capítulo 4 do módulo 2 de Língua Portuguesa, origem e aspectos semânticos, origens da língua portuguesa. O Brasil é um país continental formado por gente de tudo que é continente, nativos indo-americanos, escravos africanos, imigrantes europeus. Essa variedade étnica moldou nossa história e nosso jeito de contar. O idioma luso se transformou conforme os povos se misturavam ou se isolavam ao ocupar o território. Novas palavras e fonemas, ritmos mais ou menos cadenciados, originaram verdadeiros dialetos. O português que falamos hoje é o resultado sempre inacabado do que foi preservado boca a boca e nos registros de quem detinha o poder e de que era mais conveniente pronunciar. Português brasileiro e português europeu. Portugal também já foi um império e entre os séculos XV e XVI dominou as rotas marítimas e se expandiu para diversas áreas para as quais levou seu idioma, como aconteceu aqui no nosso país. Uma variedade da língua portuguesa que hoje denominamos português arcaico. Em virtude disso, portanto, das colonizações, atualmente são 8 os países que têm o português como língua oficial. O Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Também existe a província de Macau, na China, tem a língua portuguesa como uma de suas línguas oficiais, ao lado do chinês. Porém, é pouco falada pela população geral, estando restrita aos organismos públicos e aos documentos oficiais. Em cada um desses países, a língua portuguesa foi se desenvolvendo com particularidades e sendo influenciadas por questões geográficas, históricas e cotidianas. Quando os portugueses aqui chegam ao Brasil, eles se deparam com cerca de 6 milhões de indígenas espalhados por todo o território e falando diferentes línguas, ou seja, 1.200 idiomas indígenas quando os portugueses aqui chegaram. Bom, esse encontro boca a boca entre os lusos e os nativos deixaram marcas, logicamente. A partir daí, inicia um processo histórico de catequização desses povos, catequizados pelos padres jesuítas, e a exploração deles e de suas riquezas naturais. A língua portuguesa passou a conviver em um contexto plurilinguístico, tendo contato primeiramente com as línguas dos povos nativos e mais adiante dos africanos escravizados e dos povos imigrantes. Portugal, quando aqui chegou em nossas terras, se deparou com os índios, os nossos nativos. Depois, Portugal traz, por meio dos navios negreiros, os escravos, os negros, para serem escravizados, os negros da África. E mais tarde surgem os povos imigrantes, o nosso país começa a receber italianos, alemães e diversos outros imigrantes. Bom, outra característica bem interessante quando começou esse boca a boca entre os lusos, ou seja, os portugueses e os nativos, foi a dificuldade dos índios em pronunciar o R dos colonizadores, os portugueses, que deu origem ao que chamamos de R caipira ou retrofléxico, como é chamado pelos linguistas. A pronúncia de porta, porteira, não existe em Portugal, tá? Mas sim, ela é cultivada no interior, o porta, aquele R mais assim alongado, ele acontece muito no interior de São Paulo, no interior de Mato Grosso do Sul, no interior de Mato Grosso, no interior de Minas Gerais, no interior do Paraná
e no interior de Santa Catarina, que fizeram parte do percurso dos bandeirantes paulistas, que nós vamos ver agora. Quando a capital paulista abriu as portas para os imigrantes, a pronúncia começou a mudar. Era o fim do século XIX e o início do século XX. Mais de 1,5 milhão de italianos chegaram em Sampa. Bom, especialistas acreditam que os primeiros moradores da Vila São Paulo, além de porta, pulavam consoantes no meio das palavras, falando mulher em vez de mulher, por exemplo. Bom, para aprisionar índios e mais tarde para encontrar ouro, os bandeirantes conquistaram inicialmente o interior paulista, levando seu vocabulário e seu modo de falar. O R exagerado ainda pode ser ouvido nas cidades do chamado Médio Tietê, como Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Sorocaba, Itu, Tietê, Porto Feliz e Piracicaba. Os bandeirantes seguiram depois para outras matas da imensa capitania de São Paulo, constituída em 1709 com os territórios dos atuais estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Com relação a essas influências sofridas pelo português no Brasil, algumas ideias baseadas no senso comum são disseminadas para afirmar que o português brasileiro foi o único a se modificar, afastando-se de suas origens arcaicas e, consequentemente, do português europeu. Os estudos linguísticos mais recentes demonstram que o português europeu também sofreu modificações, tomando rumos diferentes das alterações ocorridas no português brasileiro. Uma das mudanças que o português brasileiro não acompanhou é uma espécie de encurtamento das palavras, pelo enfraquecimento das vogais átonas, dando ao português europeu uma prosódia específica. Nós brasileiros temos a sensação de que os portugueses engolem sílabas ou encurtam as palavras exatamente por pronunciarem mais rapidamente, dando evidência às consoantes. Outra consideração importante a se fazer é sobre o uso do gerúndio. No Brasil, utilizamos a forma estou fazendo. Em Portugal, usa-se estou a fazer. Em geral, a tendência é considerar que o português brasileiro desenvolveu uma nova forma de construção. Na verdade, o gerúndio está presente desde o período arcaico, de modo que foi em Portugal que se marcou um afastamento dos usos do gerúndio a partir de uma nova estrutura linguística. A partir dessas e outras considerações, muitos pesquisadores da área da linguagem têm afirmado que o português brasileiro tem mais proximidade com sua modalidade mais antiga ou mais arcaica do que o português europeu. Antes da coroa portuguesa chegar no Rio de Janeiro, o rio não era sinônimo de chiado. A corte portuguesa veio para cá em 1808 e ficou até 1821. A razão da transferência foi a entrada das tropas napoleônicas em Portugal em 1807. Assim como aconteceu com a pronúncia do R, que nós vimos há pouco, a comitiva que veio com a coroa portuguesa alastrou o S com som de SH, aquele S chiado, que em contato com os inúmeros dialetos africanos dos escravos ganhou ainda mais força. Existem registros que comprovam que o português culto dos séculos XVI e XVII já reproduzia o fonema dessa forma. Hoje, o Rio é onde mais se chia no Brasil. 97% dos cariocas chiam no meio das palavras e 94% no final.
Faça um teste e peça para um carioca falar: esqueci o isqueiro na esquina da escola, e você vai ouvir a chiadeira. Já Belém do Pará ocupa o segundo lugar no ranking e Floripa fica em terceiro. A distância entre as cidades que estão no pódio dos chiadeiros prova que a formação histórico-cultural é mais importante para definir a variação dos sotaques do que a localização geográfica. Colonizadas depois no Nordeste e no Sudeste do país, as regiões Norte e Sul receberam, a partir do século XVII, imigrantes da Ilha dos Açores e da Ilha da Madeira, onde é comum que o S assuma o som de SH. Em 1929, 15,6 mil portugueses viviam no Pará, a quarta maior população portuguesa do Brasil à época. Outras cidades, entretanto, também receberam levas de açorianos e madeirenses, sem que eles impusessem o S chiado, e Porto Alegre foi uma delas. Porto Alegre, na época, era mais populosa, misturava indígenas, portugueses, espanhóis e depois recebeu os alemães e os italianos. Esses contatos todos foram dando corpo ao sotaque porto-alegrense sem chiamento. No fundo, não existe português certo ou errado nessa história toda. As línguas são como as formas de vida, elas evoluem e os sotaques do nosso imenso Brasil acompanham essa eterna mutação. Aqui tem um mapa sobre as vozes do Brasil, onde foi mapeado algumas diferenças marcantes entre sotaques de várias capitais do Brasil e como acontece a pronúncia do R. Vocês têm acesso a esta reportagem que fala sobre os sotaques e as vozes do Brasil no link que eu disponibilizo agora para vocês. O português chegado ao Brasil em 1500 não apresenta aqueles traços de relatinização do português, traços que vieram com o Renascimento e o humanismo. Aqui, o português inicialmente teve contato com as línguas indígenas e posteriormente com as línguas africanas, distribuídas diferentemente pelo norte e pelo sul do país. E o resultado é que desse convívio naturalmente vieram as grandes contribuições que praticamente limitaram ao aspecto léxico, o nosso acervo de palavras. O que caracteriza uma língua é justamente o que caracteriza o homem, a diversidade, a mudança das idades, a mudança das ideias, a mudança das fontes de cultura. No século XVIII, só se estudou uma modalidade de mudança, a modalidade cronológica. Já no século passado, se tinha bem claro daí o desenvolvimento da gramática histórica, que a língua se modifica no tempo, mas a língua não só se modifica no tempo, ela se modifica também no espaço, ela se modifica também nas camadas sociais, e modifica-se também nas representações estilísticas, nos níveis de estilo. Por isso, a importância de nós estudarmos as variações linguísticas, e sendo elas muito cobradas no vestibular e principalmente no Enem. Essas alterações, tanto no português brasileiro como no português europeu, revelam que a língua se modifica de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural e que se materializam os usos linguísticos efetivos. O conjunto dessas mudanças constitui a evolução de uma língua, que pode ocorrer nos diferentes aspectos que a integram: vocabulário, pronúncia, ortografia, sintaxe, etc.
Por conta disso, também é possível identificar no português falado no Brasil alguns dialetos presentes nas diferentes regiões do país. Nós temos o dialeto caipira, o dialeto nordestino, o dialeto gaúcho, entre outros. Já em Portugal, há os dialetos galegos, os dialetos portugueses setentrionais e os dialetos portugueses centro-meridionais. Gurizada, que tem uma questão do Enem, vocês leiam ela atentamente e resolvam.